Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Jefferson Romanilk e hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo do acordo de não persecução penal, vendo quais as condições que podem ser estipuladas nesse acordo. Bom, assim como no vídeo anterior, eu vou estar disponibilizando aqui uma caixinha com as 5 condições trazidas pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, e aí a gente vai fazer um estudo ponto a ponto de cada uma dessas 5 condições. Eu vou fazer a leitura de todas elas de uma vez só aqui, e aí a gente vai analisando uma a uma logo em seguida. Vamos lá, o que é que diz? São essas as condições que podem ser ajustadas cumulativa ou alternativamente: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime; prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços, em local a ser indicado pelo juízo de execução, na forma do artigo 46 do Código Penal; pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz de execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Inicialmente já dá para dizer aqui que os incisos são fáceis de serem compreendidos, muitos deles já são velhos conhecidos aí das medidas alternativas e da lei dos juizados especiais, a lei 9.099, então não vai ter muita dificuldade de compreensão por parte de vocês. Mas vamos lá, o inciso 1: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Isso não é segredo para ninguém, não é de desconhecimento de ninguém, então não há segredo nenhum nisso, e essa parte de reparação do dano é bem óbvia, não há muito o que se dizer. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Então vou passar direto agora para o inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Cuidado, uma observação importante a ser feita aqui. Isso não é o mesmo que a perda dos bens lá do Código Penal. Por quê? A perda dos bens do Código Penal, seja por instrumento, de instrumento ou do proveito do crime, a perda lá se dava em razão de uma sentença penal condenatória. Era um efeito da sentença penal condenatória. Veja que o legislador tomou o cuidado de redigir essa redação do inciso 2 de forma a distinguir bem a perda dos bens do artigo 91 do Código Penal com essa renúncia do inciso 2. Veja que o acordo de não persecução penal ele é firmado até o momento do oferecimento da denúncia. Quando o MP oferece a denúncia, oferece porque entende que não é cabível o acordo de não persecução penal. Então, até o oferecimento da denúncia, quando o MP decide ofertar o acordo de não persecução penal, ele pode colocar como uma das condições a renúncia, não é perda, e voluntária dos bens que o Ministério Público entende como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, percebam a separação entre os dois institutos. Um é uma decorrência de uma sentença penal condenatória, o outro é um acordo, é uma celebração de bilateralidade entre as partes, em que uma delas opta por renunciar voluntariamente o bem que o Ministério Público aponta como sendo instrumento, produto ou proveito do crime. Então é preciso tomar essa cautela distintiva para não confundir a renúncia voluntária aqui com a perda dos bens do Código Penal. Terceiro inciso: prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Aqui eu preciso fazer algumas observações mais cuidadosas com vocês. Prestar serviço à comunidade, à entidade pública, isso aí não há nenhum segredo, não há mistério nenhum, não há novidade nenhuma aqui, porque já existia a prestação de serviço à comunidade como medida alternativa lá no Código Penal, né? Isso aí não é novidade nenhuma. Agora, o período correspondente à pena mínima combinada
diminuída de 1 a 2/3. O Código de Processo Penal, no artigo 28A, ele está trazendo agora como prestação de serviço à comunidade por um parâmetro temporal da pena mínima combinada para o delito necessariamente diminuída de 1 a 2/3. Então, se o delito ele tem uma pena mínima de 2 anos, eu, quando for oferecer uma prestação de serviço à comunidade ao investigado, eu tenho que oferecer uma prestação de serviço à comunidade de 2 anos, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu pego um delito qualquer que tenha a pena mínima de 3 anos. Quando eu for oferecer essa prestação de serviço à comunidade para o investigado, eu vou oferecer dentro de um patamar que vai variar de 1 a 2 anos. Eu posso oferecer uma prestação de serviço da comunidade para ele pelo lapso temporal compreendido entre 1 e 2 anos. Eu não posso oferecer, por exemplo, pelos 3 anos. Porque o CPP, o artigo 28A, inciso 3, ele deixa claro que vai ser o período correspondente à pena mínima combinada para o delito diminuído de 1 a 2/3. Ele já atrelou a diminuição de 1 a 2/3 ao quanto da prestação de serviço à comunidade a ser realizada pelo investigado. A prestação de serviço ela vai ter como tempo de duração o valor da pena mínima diminuída necessariamente de 1 a 2/3. E aqui uma outra crítica que se faz necessária a esse dispositivo, porque ele diz, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Vejam bem, acordo de não persecução penal não é imposição de pena. Não é imposição de pena, não gera maus antecedentes, não gera reincidência, não gera nenhum efeito penal para o investigado. E se não gera um efeito penal para o investigado, não há muito sentido em você exigir que a destinação seja realizada pelo juízo da execução penal. Então o legislador nesse ponto cometeu um grave equívoco, que é sujeitar a realização de uma prestação de serviço à comunidade firmada num acordo de não persecução penal, num acordo pré-processual, ao juízo da execução penal, o juízo que vai fazer a execução penal de um processo que já transitou em julgado, um processo criminal que já transitou em julgado. A nosso ver, houve um equívoco do legislador em exigir que o juízo da execução seja o responsável por indicar a entidade a qual vai ser prestado o serviço. Mas esse tipo de problemática encontra uma solução que a gente vai ver já no inciso 5. Mas vamos lá, o inciso 4, ele diz: pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45, a entidade pública de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Aqui, mais uma problemática que a gente tem que ser apontada. O pagamento da prestação pecuniária, não há novidade nenhuma, inclusive ele até menciona aqui que vai ser feito na forma do artigo 45, a entidade pública de interesse social. Beleza, mas mais uma vez houve a vinculação ao juízo da execução penal, o que a nosso ver é um equívoco grave do legislador. O acordo de não persecução penal, ele é um acordo pré-processual. A execução penal é uma execução que se dá após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, depois que transcorreu todo o processo que transitou em julgado, vai para o juiz de execução. Então, no nosso entendimento, houve um equívoco do legislador aqui em impor ao juiz de execução penal a destinação também do pagamento da prestação pecuniária. Quanto ao segundo ponto, ainda bem que o legislador colocou preferencialmente, porque a gente sabe que a realidade dos interiores do nosso país não é bem a mesma realidade de uma capital. Nem todas as cidadezinhas de interior vão possuir entidades que tratem especificamente da tutela daqueles bens jurídicos lesados pela infração penal. Então, nesse caso, andou bem o legislador ao prever preferencialmente, permitindo que haja destinação para entidades que, porventura, não cuidem daqueles bens jurídicos tutelados. E, por fim, a gente chega ao último inciso, que é o que trata de uma cláusula geral de condição do acordo de não persecução penal. O que é que diz esse inciso 5? Cumprir o prazo determinado outra condição indicada pelo membro do Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Aqui,
o ANPP, ele previu uma cláusula geral, uma condição genérica, desde que compatível à infração penal praticada pelo investigado, o que abriu a possibilidade do MP celebrar um acordo no qual, ao invés de pagamento de prestação pecuniária, esteja previsto, por exemplo, uma doação de um bem a uma entidade pública ou uma entidade de interesse social. Então é possível o MP estipular uma cláusula, uma condição genérica de doação de um veículo que não tenha sido objeto, instrumento do crime, não tenha sido obtido com proveito do crime, mas que ele preveja por um acordo, porque o acordo de não persecução penal, o ANPP, ele é um acordo, há uma bilateralidade. As partes estando de ok com as cláusulas estipuladas, finalizou, já celebrou o acordo ali. Então nada impede que o MP celebre uma cláusula em que diga, ó, o seu veículo você vai doar para uma entidade pública de interesse social qualquer. Então não há essa impossibilidade e, com base no inciso 5, a destinação seria feita diretamente pelo Ministério Público para uma determinada entidade, sem passar pelo crivo, a nosso ver, extremamente equivocado, do juízo da execução penal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo das condições, dos incisos do artigo 28A, e nos próximos vídeos a gente vai estar tratando especificamente dos parágrafos do artigo 28A, que são muitos, são 14 parágrafos, e a gente vai estar tratando um a um, explicitando cada um deles, em que consiste e quais as suas peculiaridades, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para receber as notificações. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, e a gente vai se encontrando nos próximos vídeos, beleza? Fui!